Shalom, shalom, boa noite. Estamos aqui na Sinagoga Bnei Noach, Jardim Silvestre 2, Bauru, para o Brasil e para as nações. Nós estamos agora na 7ª noite de Hanukkah. Então vamos para o acendimento da 7ª luz. Posteriormente acendemos as demais que foram acesas até aqui. E vamos para as mensagens da 7ª noite de Hanukkah. Mais uma noite teremos pela frente, amanhã, para completarmos o 8º dia. Por assim dizer, estamos aí, né? Seis dias da semana, 6º milênio, história da humanidade, 6ª luz, que foi acesa ontem. 7º dia da semana, 7º milênio, dias da redenção com Mashiach. 7ª luz é para acendermos hoje, onde teremos aí as mensagens que nos reflete cada vez mais fé e confiança em Deus, alimentando a nossa esperança para que os dias de Mashiach, a redenção final, aconteça a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. E assim nós daremos o último passo para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna. Então vamos para o acendimento do Shamash, a luz servidora para as demais luzes. Hoje é a 7ª noite, então vamos começar a acender pela 7ª vela. A bênção após o acendimento das luzes. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nissim la'avoteinu ba'yamim ha'hem bisman hazeh. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que fez milagres para nossos antepassados naqueles dias, nesta época. Nós acendemos estas luzes em virtude das redenções, milagres e feitos maravilhosos que realizaste para nossos antepassados naqueles dias, nesta época, por intermédio dos teus sagrados sacerdotes, naqueles dias, nesta época, por intermédio dos teus sagrados sacerdotes. Durante todos os 8 dias de Hanukkah, estas luzes são sagradas, e não nos é permitido fazer qualquer uso delas, apenas mirá-las, a fim de que possamos agradecer e louvar teu grande nome, por teus milagres, teus feitos maravilhosos e suas salvações. Amém. Para a nossa reflexão de hoje, na sequência daquela questão da casa, que começamos lá no porão, depois do porão fomos para a escadaria, depois fomos para o hall de entrada, onde temos várias portas, a escolha representa isso, Então, fomos para a 4ª noite, dedicada aos sentidos, que é exatamente a sala de jantar, a união do sagrado e do profano, ou seja, o espiritual e o humano. E depois viemos para a 5ª noite, durante a 5ª noite, que foi dedicada ao desafio, o pátio externo e a vontade interior, com o testemunho muito forte e vibrante de Hannah e seus 7 filhos. E ontem nós tivemos a 6ª noite, o dia dedicado ao renascimento, o quarto de dormir, aquela famosa expressão, depois da tempestade, nós temos aí a bonança.
E nesse aspecto, né, vimos aí realmente o colocar a nossa alma em descanso no quarto de dormir, que representa a nossa cama de dormir, né, representa o nosso túmulo, o nosso descanso, né, o lugar onde nós repousamos não somente o corpo, mas repousamos a nossa alma. E como dizem os nossos sábios, nesse momento nós experimentamos a morte, né? E quando nasce um novo dia, ressurgimos para um novo dia, um tipo de ressurreição. Então, por isso está conectado de fato à redenção final. E hoje, sétima noite, ela é dedicada a divulgar o milagre, que é a luz na janela. É interessante observarmos que antigamente as janelas das residências, né, elas eram colocadas de que forma? Como não existia luz elétrica, então as janelas das casas, né, que é o tópico, a questão aqui, casas, né, mas toda a construção ela tinha sempre o formato das janelas. Externamente ela era mais estreita e internamente ela era mais larga. Por quê? Porque as janelas elas captavam a luz, a claridade externa, e pela janelinha mais estreita, a parte mais estreita, e trazia esta luz para dentro da casa de forma mais ampla, porque ela era maior para o lado de dentro, a dimensão da janela. Então ela captava luz externa para refletir internamente, e essa claridade, pela largura da janela interna, ela era mais expansiva dentro da casa. Então aqui a luz da janela. Só que aqui nós somos chamados, nós somos convidados a fazer o contrário. Fazer da nossa casa o que? A parte interna mais estreita e a parte externa mais larga. Ou seja, a parte interna da janela da nossa casa, ela capta a luz interior. E a parte mais externa, que é larga, ela faz com que a luz interior seja expandida externamente. Então, nesse aspecto, você pega o histórico aí do globo ocular e você vai ver que realmente a parte interna da sua janela, do nosso corpo, que são os nossos olhos, você vai ver que a parte interna é mais estreita e os nossos olhos, que representam a parte externa da nossa casa, ela é mais larga. Ou seja, o sentido é que nós venhamos fazer refletir com que a luz divina que há em nós, no nosso interior, a presença divina, a Shekhinah, assim como a centelha divina que há em nós, que ela comece a brilhar através dos nossos olhos. Por isso, né, os nossos olhos precisam brilhar. Você precisa fazer os seus olhos brilharem a luz divina. Então, dentro desse propósito, né, é que nós somos desafiados realmente fazer com que os nossos olhos possam brilhar os milagres realmente dos dias de Hanukkah, onde a luz venceu e vencerá sempre as trevas, porque o bem sempre foi, e será vencedor. O mal, ele não é vencedor em momento algum. Alguns episódios parece que ele venceu, mas na realidade, por alguns momentos, o mal teve aquele flash, aquele relâmpago, aquele momento, rapidamente, de alguns segundos, que parecia que seria e sairia vencedor. Mas na realidade, foi a oportunidade que Deus deu àqueles que estão ao serviço do mal, para que eles possam fazer teshuvá, reconhecer o erro, o pecado, a sua falha, e fazer teshuvá, retornar a Deus, para um sincero e genuíno arrependimento. Mas o mal, mesmo oculto, ele continuou vencedor. E para finalizarmos a nossa mensagens, né, nessa sétima noite, a mensagem do Rabino Lord Jonathan Sacks, né, de abençoada memória. Então ele traz para nós nessa sétima mensagem de luz: a luz da alma nunca morre. Dentro desse aspecto, a luz que deveria ter durado um dia, durou 8 dias. Mas isso significa que havia algo milagroso nos dias 2 a 8. Nada milagroso sobre o primeiro dia.
Dentro desse aspecto, o nosso Rabino Lorde, ele quer mostrar para nós que, para nós compreendermos que o milagre da primeira noite, ela foi de fato uma consequência da nossa própria fé, da própria fé do povo judeu naqueles dias, que foi exatamente o quê? O milagre da fé, no sentido de fé e confiança na providência divina. Então, o milagre da primeira noite, ela está conectado com a fé nesse sentido. Com referência ao dia 2 ao dia 8, foi realmente um milagre da própria fé. A fé de que algo iria permanecer para começar de novo. A viva esperança de um novo renascimento, um novo surgir, um novo amanhã, um novo dia. Então, do dia 2 ao dia 8, foi o milagre divino, o sobrenatural, que fez com que o milagre das luzes fosse uma realidade. Desde os dias de Moshe, a sarça ardente, mas que não foi consumida, até os dias de Macabeus, e o único pote de azeite, o judaísmo tem sido Ner Tamid, a luz eterna da humanidade, que nenhum poder na terra pôde extinguir. Por isso, o povo judeu, como está caracterizado dentro da própria Torá, onde Deus fala através de Moshe para o povo judeu que aceitou o pacto do Sinai, vocês serão luz para as nações. Não tem outra luz para as nações, é o povo judeu. Qualquer outro que se apresentaria como luz para as nações é falsidade ideológica, isso é crime, entendeu? Então, o que Deus outorgou foi ao povo judeu ser luz para as nações e a sabedoria para as nações. Então, por isso, esta é uma realidade para nós estarmos vivenciando Hanukkah. Os macabeus tinham fé em Deus e em sua missão. Esse é o desafio nosso nos dias atuais, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, principalmente para nós, Beneinor, não judeus. Então, à semelhança dos macabeus, nós precisamos firmar cada dia mais a nossa fé em Deus, confiança e também na nossa missão. Deus, ele deu uma configuração para você, como não judeu entre as nações, para ser, nessa extensão do povo judeu, luz para as nações, e você captando esta luz para as nações através do povo judeu, a luz divina, agora você vai ser luz para os seus, para os não-judeus entre as nações, no seu convívio do dia a dia. Eles, os macabeus, tinham de fato a esperança de que poderiam derrotar os gregos e restituir o serviço do templo e a soberania em Jerusalém. Eles demonstraram isso procurando o azeite puro, apesar da improbabilidade de encontrar algum frasco de azeite não contaminado. Então, o próprio ato da busca para o azeite entre a destruição do Beit HaMikdash demonstrou sua fé no futuro. Por isso, nós precisamos seguir o exemplo dos macabeus, ou seja, fé, confiança em Deus para o nosso futuro, o futuro do nosso povo brasileiro, o futuro das nações e dos povos. Coragem. O desespero é uma reação natural em qualquer tragédia e adversidade que o ser humano enfrenta. Os macabeus tinham todo motivo para ficarem aflitos com o poder do exército opressor. Poderiam ficar com seus mimimi, poderiam se esconder, poderiam sentar à beira da calçada, chorar, chorar e chorar. Mas sua profunda fé em si mesmo, confiança em si mesmo, que tem uma missão a cumprir, assumir, temos uma missão a cumprir e vamos cumprir. A profunda confiança em Deus foi fator decisivo para uma ação heróica, inspiradora, foi milagrosa, porque era tão improvável e exigiu uma profunda coragem. Por isso, se acovardar, ficar preso em casa, omisso em cima do muro, escondidinho, não tem nada a ver com os macabeus, em absoluto. É coragem, ousadia para cumprir a missão. Em nossos dias,
há muitas razões para se desesperar face à adversidade que estamos enfrentando hoje. Ter fé no futuro sempre é milagroso, mas ao mesmo tempo é algo que podemos aspirar e alcançar. Por isso, nesses dias temíveis que nós estamos vivendo, com referência em específico ao nosso Brasil e o povo brasileiro, diante dessas adversidades que estamos vivenciando por aí, em que querem de todas as formas, estender um tapete vermelho, uma bandeira vermelha no nosso país, é momento decisivo de nós que temos uma fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, é momento decisivo de assumirmos a nossa fé monoteísta e a nossa coragem, no sentido que nós temos uma missão a cumprir. E a nossa missão é sermos luz entre os povos, é sermos uma presença de esperança no meio de toda a desesperança. É momento de nós realmente levarmos as pessoas que há um só Deus, um só Criador, um só Redentor, um só Salvador. E que somente dele, se lançarmos o nosso clamor, a nossa confiança, é somente dele que vem a verdadeira resposta de salvação, de proteção e a certeza de vitórias e sucesso. Por isso, nesta 7ª noite de Hanukkah, que se estenderá até o pôr do sol de amanhã, que será o 7º dia, na sua extensão, que nós possamos assumir tudo isso, para que nós possamos cumprir a nossa tarefa suprema, que é exatamente o quê? Transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Amanhã à noite estaremos de volta para fazermos o oitavo acendimento das luzes de Hanukkah. Amanhã, a partir das 19h30, nós estaremos aqui para juntos podermos fazer e completar o acendimento das 8 luzes de Hanukkah. Então, até lá. Shalom, shalom. E força, coragem, ousadia, fé e confiança e esperança. Que Deus é a nossa resposta.